Doutores, é um prazer estar aqui. Meu nome é André Dafico, vou trabalhar com os senhores nesse preparatório para o TRT 20ª Região. Direito Civil, nós teremos 6 encontros com muita resolução de questão, com ampla discussão sobre os temas mais cobrados. Como eu estava dizendo aqui para o pessoal que já está aqui em estúdio antes, trabalho e processo de trabalho é uma matéria que todo mundo que faz TRT sabe. E ninguém, se não sabe, também vai aprender, porque ninguém é louco de encarar um TRT sem saber trabalho e processo de trabalho. Constitucional administrativo, qualquer concurso, de gari a juiz federal, eu preciso de constitucional administrativo. Qual que vai ser seu diferencial? As matérias que ninguém dá muita moral. Sabe aquela matéria rejeitada que você fala, não, civil não. Eu não vou estudar LINDB. Quem merece estudar isso? Você merece. Você merece estar aprovado. E é exatamente isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos agora resolver algumas questões, só que antes da gente passar para as questões, eu não tenho como, principalmente LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que só mudou de nome, mas está lá com as mesmas disposições, com as mesmas regras. Quando nós falamos em Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós estamos falando de normas que são aplicadas a todo o direito brasileiro. Por exemplo, questão boba e que você não pode errar. Quando uma lei entra em vigor? Quando se tem o início da vigência normativa de uma lei? A lei foi publicada hoje, ela já está em vigor? A regra aqui? Não. A regra aqui não. Pode acontecer dela já começar, a partir da publicação, ela já ter vigência? Só se expressamente constar na lei que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E a Lei Complementar 95 de 98, que é a lei que traz as diretrizes para elaboração de leis, diz o seguinte, essa cláusula, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ela só vai ser utilizada para a lei de menores repercussões. Tem como código, um código de processo civil, por exemplo, entrar em vigor na data de sua publicação? Um código com mais de 1000 artigos, que muda toda a estrutura processual do país. Tem como ela entrar de um dia para o outro? Claro que não. Claro que não. Agora, a lei que institui o dia do milho, porque o Brasil é cheio dessas leis. Se vai ter o dia do milho, tem que ter vacácio? Não. Tem que ter o quê? Vacácio legis. Eu não lembro o que é vacácio. Vacácio legis é o termo utilizado para descrever o período que medeia a publicação e a entrada em vigor de uma norma. Essa vacácio legis, ela sempre tem que estar expressa ou ela pode ser implícita? Imagine que uma lei foi publicada e não tem nada no final dela falando quando ela entra em vigor. Não falou que é imediatamente, não falou que é em 3 meses ou 1 ano, nada. Ela entra em vigor quando? 45 dias depois da publicação, aqui e no exterior. 90 dias ou 3 meses? Que a letra B vai ser 90 dias e a D vai ser 3 meses. Ah, um prazo em dias, o outro em meses. Cuidado com isso. Porque é uma bobeira. Você fala assim, André, que idiotice. É idiota. Entendeu? Mas é o que te derruba. E é o que você não pode permitir que te derrube. São 3 meses a validade. O período de vacácio para que a norma entre em vigor no território estrangeiro, ela vai ser não de 90 dias, mas de 3 meses. Doutores, além disso, nós precisamos falar de prazo de vigência. Como que eu conto vigência de uma norma? Hoje é que dia? 7, segunda-feira. Vamos lá. A lei foi publicada dia 7 de... Não sei nem que mês que eu tô. Novembro. Puta que pariu. Ai, desculpa, doutor, não pode xingar, desculpa. 7 de novembro de 2016 a lei foi publicada. E lá está escrito, essa lei entra em vigor 5 dias após a sua publicação. Ela vai entrar em vigor que dia? Quando que essa lei vai entrar em vigor? Vamos lá. Você vai aplicar que regra? Ai, André, na minha cabeça, aquela regra lá do civil, exclui o dia do começo, inclui o último, não é não? Não.
Vacácio, prazo é diferente. Porque aquela regra que exclui o dia do começo e inclui o último, vale tanto para o Código Civil, artigo 132 do Código Civil, como o novo CPC. Artigo 224 do novo CPC traz a mesma regra. Exclui o dia do início, inclui o último. Vacácio não. Porque vacácio, doutores, nós vamos incluir o primeiro, incluir o último, e a lei vai entrar em vigor no primeiro dia útil. O primeiro dia útil não, o primeiro dia subsequente. Por que não precisa ser dia útil não? Vamos fazer a conta. Hoje é dia 7. Pela regra que eu acabei de ensinar e que está lá na Lei Complementar 95 de 98, artigo 8º, parágrafo 1º. Olhem comigo. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão do dia da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. André, você falou rápido, eu não anotei. Artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98. Artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95. Doutores, vamos lá comigo, me ajuda aqui, ó. Dia 7 a lei foi publicada, conta dia 7? Conta a data da publicação. Se foi publicada dia 7, conta 7, 8, 9, 10, 11. E entra em vigor no primeiro dia subsequente, 12. Dia 12 vai dar que dia? Sábado. Prorroga para a segunda? Nunca. Os prazos processuais e os prazos civis prorrogariam. Tanto é que se o seu boleto vencer no sábado, você pode pagar na segunda sem multa? Pode, porque o artigo 132 do Código Civil falou que o prazo civil é assim. Agora aqui eu não estou falando de prazo civil nem de prazo processual. Eu estou falando de prazo para entrada em vigor de uma lei. E lei, doutor, pode ser sábado, domingo ou dia do demônio, não interessa. É dia, é data que é possível a lei entrar em vigor. Não tem problema nenhum. Qual é o problema de uma lei entrar em vigor num feriado, ou num domingo, ou num sábado? Nenhuma dificuldade nisso. Ficou alguma dúvida nesse aspecto, doutores? Nenhuma? Ótimo. Vamos andar. Se antes da lei entrar em vigor, eu estou analisando com os senhores o artigo 1º da LINDB, porque o primeiro ponto do seu edital em civil está lá. Lei, vigência normativa e lei de introdução às normas do direito brasileiro. Por isso que nós estamos batendo isso um pouquinho, fazendo uma revisão rápida antes da gente resolver as questões. Se antes da lei entrar em vigor, o Código de Processo Civil entrou em vigor em março de 2016, não foi? Se em janeiro de 2016 tivesse sido feita uma nova publicação do Código, porque verificaram lá que teve um monte de erro material, vai faltando vírgula, coisa fora do lugar, fez-se uma nova publicação. Começa a contar do zero? Aí começaria do zero em janeiro de 2016 e entraria em vigor janeiro de 2017, já que o prazo de vacância é de um ano. Exatamente. Considera-se lei nova. Vamos lá, artigo 1º da LINDB, parágrafo 3º. Se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Ótimo. André, e se o prazo da vacância já tiver terminado? Verificou-se que é necessário corrigir umas 20 coisas no novo Código de Processo Civil, mas só se verificou isso em abril desse ano. O Código já tinha terminado o período de vacácio. A lei já estava em vigor. Como que eu corrijo agora? Só se corrige depois que a norma entra em vigor por meio de uma nova lei. André, outro processo legislativo? Projeto de lei de novo, votação nas duas casas do Congresso? Exatamente. Se a lei já entrou em vigor, eu não tenho como alterar essa lei de outra forma. Eu preciso de quê? De nova lei. Doutores, o artigo 2º da LINDB, ele fala um pouco de continuidade. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Não se destinando... Não entendi isso não, André. Não se destinando à vigência temporária? Como que uma lei tem vigência temporária?
Lei da Copa, leis em caso de guerra. Quer ver uma lei que é totalmente com data para entrar em vigor e para terminar? Lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, ela tem início e fim. Ela tem data de início de vigência e de fim de vigência. Mas ela é uma lei atípica, porque nós sabemos que, em regra, uma lei entra em vigor e ela fica em vigor até quando? Indefinidamente. Doutores, até 2002, quando foi promulgado o Código Civil, estava em vigor o Código Comercial de 1850. A lei ficou em vigor 153 anos. 153 anos. Então, em tese, doutor, o novo CPC vai vigorar até quando? Até que venha um novo CPC. Pode demorar 50, 100 anos. Se Deus quiser, vai, né? Porque imagina se mudar de novo, aí nós estamos perdidos. Perdidos. Uso e costume pode revogar a lei no Brasil? Porque não pega muito, na verdade, né? Tem lei que não pega no Brasil. Doutor, um costume pode revogar uma lei? Nunca. Uma lei só é revogada por outra lei, que a revogue expressamente ou trate integralmente do conteúdo de que ela tratava. Isso é chamado pela doutrina de desuetudo. Isso não existe no direito brasileiro. A desuetudo, ela não existe no direito brasileiro. Por quê? No Brasil, costume não pode revogar lei. André, por que não pode? Porque, doutor, nós temos todo um processo legislativo nas duas casas do Congresso Nacional para a elaboração de uma lei. Um mero costume teria o poder de se sobrepor à lei? Nunca. Os costumes, eles não são fontes primárias. A Constituição fala em costume, bem? Como fonte normativa? Não. Se você lembrar, e você lembra, até porque o Sobral está te assistindo e você vai lembrar, o artigo 59 da Constituição, ele fala em atos normativos, ele fala em emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, resolução, medida provisória. Não fala em costume. André, então costume serve para quê? Na ausência de lei, o juiz pode simplesmente falar, deixa de julgar o caso, porque não há qualquer lei que regulamente o assunto. Estou com um caso de um rapaz aqui, doutores, você, meu amigo, está em casa. A mãe dele faleceu no parto e ele tem muito contato com os avós ainda maternos, muito. Ama, a avó vai até hoje, faz festa. Ele tem mais de 20 anos de idade, a avó faz mingau de aveia para ele até hoje, a avó materna. Porque como ela tinha uma filha só, que era a mãe dele, faleceu no parto, ela se apegou muito a esse menino, muito. Só que agora ele está precisando fazer um tratamento de saúde, doutor, ele precisa ser inserido no plano de saúde da madrasta. E aí, como advogado dele, sabia o que eu pedi? Para não tirar o nome da mãe biológica, já falecida, porque isso eliminaria o vínculo com os avós, mas para inserir o nome da madrasta, ou seja, o menino vai ficar com duas mães. Aí o juiz pode pegar e dar assim, não julgo procedente nem improcedente, deixa de julgar. Por quê? Porque não tem lei falando disso. Nunca, doutores. Essa prática é o non-liquid, e isso também é proibido no direito brasileiro. Non-liquid, desde o direito romano nós temos essa proibição. Por quê? O senhor tem que fazer associação com a Constituição Federal. Não será excluída da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Portanto, se eu provoquei o judiciário, eu tenho direito a uma resposta? Tenho. Pode ser um sim ou não, mas eu tenho direito a uma resposta. O juiz não pode deixar de julgar. E aí que eu pergunto, doutor, se não tem lei, o que o juiz faz? Exatamente nessa ordem: analogia, costumes e princípios gerais do direito. Ou seja, ele vai utilizar de fontes secundárias, porque a fonte primária vai ser a lei. Não tem lei. Ora, vamos fazer uma analogia. Analogia, doutor, ela pode ser uma analogia legis, legal, ou uma analogia iuris, uma analogia jurídica. O que seria uma analogia? Qual que seria a diferença disso? Analogia legis e analogia iuris. Oi? Uma pela lei e uma pela jurisprudência, o colega está me dizendo. Se eu tenho uma situação fática,
André, me dá um negócio mais concreto, porque esse trem de fático eu não consigo. Vamos num caso prático. Vamos, agora. Problema de jeito nenhum. A companheira Marcelo Sobral tem uma companheira, Exuleia. Exuleia faleceu e eles, muito pobres, moravam numa casa que pertencia a Exuleia. Eu não sei nem se Marcelo Sobral é casado, eu estou aqui dando exemplo com o nome dele. Depois eu sou despedido, não sabe por quê. Doutores, ele tem a companheira que é Exuleia. Quando ele conheceu Exuleia, lá no bonde, ela já tinha essa casa. Então essa casa não pertence nada a Sobral, só que Sobral não tem para onde ir. A única casa que ele tem está lá. André, mas ele é companheiro, ele não é esposo. Eu sei. Não tem lei, não. Mas tem uma lei que fala que o cônjuge tem direito real de habitação, desde que aquele imóvel deixado seja o único daquela natureza a inventariar? Tem. Artigo 1831. Portanto, embora o Código Civil fale só em cônjuge, daria para aplicar ao companheiro? Daria. Cuidado, doutora. Se te perguntar, tudo que vale para o cônjuge vale para o companheiro? Mentira, não é assim. Você tem que pensar que norma que admite analogia é uma norma ampliativa. Então olha para a norma e pergunta, norma, você está dando um direito para o cônjuge ou está tirando um direito do cônjuge? Dando, então aplica para o companheiro. Mas se eu estou tirando um direito do cônjuge, não aplica analogia, não caia nisso. Não caia nisso. Norma restritiva, norma que tira direito, ela não pode ser aplicada por analogia. Não, não. Você consegue me dar um exemplo, André, só para eu colocar na minha cabeça, para eu nunca mais esquecer? Agora. Como que é seu nome, bem? Hã? Suia. Eu sou casado com a Suia. Eu sou casado com a Suia em comunhão parcial de bens, ou seja, só vai se comunicar aquilo que foi adquirido na constância da sociedade conjugal a título oneroso, certo? Tranquilo até aqui, né? Sou casado com Suia, tranquilinho. Doutores, eu posso vender um apartamento que eu já tinha antes de me casar com ela sem autorização dela? Eu tenho certeza que você já ficou pensando em você, né? Eu posso vender um imóvel meu que eu tinha antes de casar sem anuência do meu cônjuge? Porque, doutor, se eu for divorciar da Suia hoje, ela vai ter direito a 1 centavo do que eu tinha antes de me casar com ela? O bem foi adquirido antes, comunhão parcial. Não tem direito nenhum. Mas se eu for vender esse imóvel, eu preciso de anuência dela? Preciso. Artigo 1647 do Código Civil. Artigo 1647 diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem o consentimento do outro, exceto no regime da separação absoluta, 1. Alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis. Portanto, doutor, ela não pode. Agora eu te pergunto, Suia é minha esposa. E Exulina, minha companheira? Esquece, não sou casado mais, tem só uma companheira. Se eu for vender um apartamento que eu já tinha antes de começar a união estável, eu vou precisar de autorização dela, da minha companheira? Não, porque essa norma é uma norma que está dando um direito para o cônjuge ou tirando? Tirando. Norma restritiva não admite analogia. Tranquilos até aqui? Tranquilinhos? Ótimo. Vocês estão me olhando com uma cara tão de pavor, eu fico pensando no povo de casa. Deve estar falando, meu Deus do céu, quem que é esse louco? Para que eu estou fazendo essa revisãozinha rápida? Para a gente não ir resolver as questões muito cruz, tá? Para a gente ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Repristinação. Assuntinho bom ainda, dentro de Lindby. Existe repristinação no Brasil, doutora? Automática ou não? O que é repristinação? Repristinação é ressuscitar uma norma que está morta. É trazer de volta à vigência uma lei que já não tinha mais eficácia normativa. Doutora, a repristinação, ela é regra no Brasil ou não? Não, não é. Não, vocês não vão confundir para mim repristinação e efeito repristinatório. Repristinação, ela ocorre quando? Eu tenho 3 leis, vamos lá. Eu tenho a Lei A, de 1998, que foi revogada pela B,
de 2012, que por sua vez foi revogada pela C de 2016. Hoje está em vigor a Lei C. Doutor, se essa Lei C só diz o seguinte: esta lei revoga integralmente a Lei B de 2012. Ponto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ela matou ou não matou a B? Matou. A ressuscita? Mas aí vai ficar sem lei então, doutor? Hã? Fica sem lei ou não? Porque eu estou pensando o seguinte: essa Lei C não falou nada, ela só tem 2 artigos. No artigo 1º ela revogou a B, ela matou a B, e o artigo 2º falou que ela entrou em vigor imediatamente. Vai ficar sem lei? Doutor, quem que fez a Lei C? Cristo, a ervilha, Lula ou o Congresso? Congresso. Se foi o Congresso que fez a lei, ele está sabendo que se ele só revogar vai ficar o quê? Sem lei. Agora, o órgão encarregado de elaborar as leis, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele só revogou a Lei B, porque ele entendeu que aquela matéria não mais precisa de regulamentação legal. André, eu quero saber, eu lembrar isso na hora da minha prova. Pensa o seguinte: eu matei seu filho, você contrata um jagunço para me matar. Se o assassino do seu filho morrer, seu filho ressuscita? Ressuscita? Não. Ó, o jagunço e eu matei seu filho. Se o fato de eu ter matado seu filho, entendeu? Você me mata, seu filho vai voltar? Não. Por isso que a Lei A, que foi revogada pela B, ela não vai voltar à vigência simplesmente porque a norma que a revogou, que foi a B, morreu. Claro que não. Claro que não. Vai ficar sem lei? Vai. André, mas não tem nenhuma chance dessa A voltar? Tem uma. Se a Lei C determinar isso de forma expressa. Porque se a Lei C disser: esta lei revoga integralmente a Lei B, e determina que a lei por ela revogada, a A, volte. Uau, lógico que vai voltar, porque quem está mandando? A lei. O que eu quero te mostrar, doutora, é que a repristinação aí foi automática porque a lei mandou? Porque a lei mandou. Eu não tenho esse efeito automático sem expressa disposição da lei. Tranquilos? Agora olha o efeito repristinatório. O efeito repristinatório é um pouquinho diferente. Porque quando eu falo em efeito repristinatório, o nome já diz, não é repristinação, é um efeito. Efeito de quê, André? Controle de constitucionalidade. O artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868, a lei da ADI e da DC, ela diz expressamente o seguinte: a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior à caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Entendi nada, André. Vamos lá. Aqui eu tenho a Lei A de 2006, que foi revogada pela Lei B de 2014, certo? Essa daqui já está morta. Tranquilos? Por quê? Porque essa revogou. Então vamos até matar ela aqui. Algum dos legitimados lá do artigo 103 da Constituição ingressa com a ADI. Se ingressou com a ADI, doutor, é porque ele quer declarar a lei o quê? Inconstitucional. Ele está falando que a lei viola a Constituição. Ótimo. Proposta uma ADI com pedido de cautelar. Se foi proposta uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de cautelar, cautelar em ADI serve para quê? Se você está falando que a lei é inconstitucional, você quer que ela continue tendo vigor ou você quer tirar ela de circulação? Você quer tirar ela. Você quer tirá-la de circulação. A cautelar em ADI serve para suspender os efeitos da lei. Portanto, se o Supremo defere e fala: o Supremo Tribunal Federal defere o pedido cautelar determinando a suspensão da Lei B de 2014. Se a Lei B está suspensa, doutores, vai ficar sem lei? Ou a Lei A que foi revogada volta? Vamos ler comigo o artigo? A concessão
André, peraí, só antes de você ler, fala o artigo para mim. Artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868. Eu sei que tem um negócio no meu cabelo, você fica muito estranho, doutor. O senhor me dá um toque, faz assim que eu tiro, tá? Sabe menina pequena que usa diadema? Tô me sentindo igualzinho. É muito estranho. Doutor, vamos lá comigo. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Meu objetivo é o quê? Declarar que o Supremo declara a inconstitucionalidade da norma. Eu quero que ela morra. O Supremo suspendeu aquela lei, deferiu a cautelar em ADI, suspendendo a lei B. A A vai voltar? Deixa eu te perguntar uma coisa mais básica, para você seguir no raciocínio, que eu quero te levar a pensar comigo. Se o Supremo, lá na sentença, virar e falar assim, realmente, a lei B é inconstitucional. Se ela é inconstitucional desde quando? Desde que ela nasceu. Desde que ela foi promulgada. Então, se ela nem devia ter nascido, porque ela não podia ter gerado defeito nenhum, a lei A teria sido revogada? Então a lei A vai voltar? Então, se a cautelar, o Supremo suspender, a lei A vai voltar ou não vai? Vai. Por isso que o artigo 11, parágrafo 2º disse, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente. Só que tem um detalhezinho, não tem, doutor? Salvo expressa manifestação em sentido contrário. Ou seja, se o Supremo, na decisão que deferiu a cautelar, disser que a lei revogada, a lei A, não volta, aí não volta. Mas se ele não falar nada, volta? Volta. Se o Supremo só suspender a lei que está sendo acoimada de inconstitucional, se ele só suspende essa, a que foi por ela revogada, volta? Volta. Volta. André, por que no primeiro caso podia ficar sem lei e agora não pode ficar sem lei? Porque naquele primeiro caso eu estou falando de leis. Quem fez a lei ser, bem? O Congresso. Agora aqui eu estou falando de ADI. Quem julga ADI perante a Constituição Federal? O Supremo. Se é o Supremo tem poder para fazer leis? O Supremo não tem atividade legiferante positiva, doutor. O Supremo tira normas de circulação, declarando-as inconstitucionais. Ele não faz norma, até porque não é atividade dele. Isso é função do Legislativo. Por isso que quando o Supremo suspende a lei B, volta. 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 A não ser que o Supremo fale que não volte. Nenhuma dúvida até aqui? Não? Ótimo. Vamos andar mais um pouquinho. Direito espacial. Nós adotamos qual teoria aqui no Brasil? O nosso direito ele é aplicado em todo o território nacional, doutora? Não tem nenhuma chance de aplicar uma lei estrangeira no Brasil? Ou tem? Eu não estou falando de lei processual, não. Processual não tem. Processual é só aqui. Eu estou falando de lei material. Imagina um estrangeiro que veio lá no Rio de Janeiro passear, foi assassinado e precisa fazer o inventário dele lá por algum motivo. Ou ele nem não veio só passear, ele estava morando lá há alguns anos. Tem possibilidade de eu aplicar uma norma que não integra o direito brasileiro no inventário que corre aqui? Sim. Nós temos casos, doutor, em que nós vamos ter aplicação de outras normas dentro do ordenamento brasileiro. Artigos 7º, 8º, 9º e 10 da LINDB. Por isso que se te perguntar, nós adotamos o princípio da territorialidade mitigada. Por que territorialidade mitigada? Porque, em regra, no território nacional se aplica a lei brasileira. Mas há exceções? Há. Contratos internacionais, doutores. Só pegando o gancho já para te mostrar como isso pode ser aplicado. A imagem não é um direito da personalidade? Ou não? Imagem não é direito da personalidade, não? Doutor, o senhor consegue imaginar eu colocando uma foto de Marcelo Sobral e colocando assim: Porno Star apresenta Marcelo Sobral, erótica, a mais sensação do momento. Eu estou colocando ele numa situação constrangedora? Sem dúvida alguma. A imagem é um direito que todos nós temos pelo simples fato de nós sermos pessoa. Por isso que chama direito da personalidade. Nós vamos falar dele agora, eu só quero te lembrar uma coisa.
Os direitos da personalidade, em regra, eles não podem ser limitados de forma permanente. Então, como que Ronaldinho, o gordo, fez um contrato vitalício, acho que foi com a Nike, com a Gillette, uma coisa assim. Se é vitalício, é um contrato que eles vão poder usar a imagem de Ronaldinho até quando? Até a morte dele, vitalício. André, mas não pode. Aqui no Brasil não pode. Mas quem disse que esse contrato foi feito no Brasil? Ah, André, aquilo que você falou, né? Por isso, territorialidade mitigada. Por quê? Artigo 7º, por exemplo, ele fala de questões de família. Questões relacionadas ao início da personalidade, capacidade, vão ser o quê? Vão ser definidas nos termos do artigo 7º, ou seja, esses artigos, o 7º, 8º, 9º e o 10, eles vão trazer critérios para você ver qual lei vai ser aplicada. Quando? Quando envolver estrangeiro. Isso não é muito comum, doutora? Guarda de menor. O pai conheceu a mãe no Tinder, a mãe foi para os Estados Unidos, engravidou lá, veio com o menino que ele estava batendo nela. E aí você fala, meu Deus, você é a guarda do menor, mas o pai não está lá, aplica a lei daqui, é de lá, não sei. Artigo 7º da Lindbe. Ficou com dúvida nessa questão de aplicação de lei, é a bendita da Lindbe. Só para você ter uma noção do artigo 7º, como já te ajuda, só o caputzinho, não vou aprofundar nisso não, porque não é nosso objetivo. Mas só para você ver, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Lei do domicílio da pessoa. Então, se esse menino morava nos Estados Unidos, se ele estava domiciliado lá, eu vou aplicar a lei de lá, no processo aqui? André, tem então a aplicação? Claro que tem, claro que tem. Sem dúvida alguma. Doutor, só para a gente terminar, Lindbe. A norma civil retroage? Lei civil pode retroagir, doutores? Uma lei que foi promulgada sexta-feira, publicada hoje, ela pode ter aplicação numa situação fática já constituída antes do início da sua vigência? Não. A regra é que não. André, não teve nenhum caso? Teve, doutor? Teve. Um caso que determinou a aplicação da lei da empenhorabilidade do bem de família, a lei 8.009 de 90, súmula 205 do STJ. A súmula 205 do STJ é o único caso que nós temos que o Superior Tribunal decidiu aplicar a uma situação fática anterior à lei, a lei. André, fora isso, nada? Nada. Nada, nada, nada. Sentença estrangeira tem que ser homologada, não tem? Para ela ser cumprida aqui? Quem que homologa? STJ? Ou STF? É J? Porque lá na Lindbe, lá no artigo 15, está escrito, sabe o quê? STF. Ai, André, porque a Lindbe é de quando? 1000 anos atrás. Eu sou uma pessoa atualizada. Eu leio a Constituição Federal, eu sei que tudo que é STF está no 102 e tudo que é STJ está no 105. E se eu for lá no artigo 105, inciso 1, a linha I, vai estar escrito o quê? Homologação de sentença estrangeira a cargo do Superior Tribunal de Justiça. Você não vai errar um negócio desse nunca, porque já é antigo, mudou com a emenda 45, em dezembro de 2004. Anos atrás. Vamos agora para as nossas questões, que agora é a hora da gente ficar tranquilo. Todas as questões que eu trouxe para os senhores são da FCC. Algumas que me falaram assim, o pessoal lá de Porto Alegre é muito preparado, então não traz questão assim de analista, pega juiz do trabalho, procurador. Eu falei, tranquilo. Tranquilo. Falar em Porto Alegre, vocês compartilhar, eu nunca vi tanta gente bonita. Eu cheguei, na hora que eu entrei no avião, eu vim, todo mundo era lindo. Eu falei, gente, esse avião vai cair. Porque para eu estar num lugar desse, isso daqui já deve ser o pré-céu. Eu não vou chegar em Porto Alegre, eu não vou dar essa aula. Todo mundo era loiro, todo mundo olho claro, todo mundo com a cara de rico, lindo, elegante. Umas mulheres com as coisas assim, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é o paraíso. Todo mundo é bonito. O táxi era bonito. A mulher que limpa o chão era linda. Todo mundo é lindo. Espantado. Considere as assertivas abaixo sobre vigência e aplicação das leis TJ Pernambuco 2007, FCC. Nos estados estrangeiros, nós vamos analisar uma por uma. Nos estados estrangeiros,
A obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada? Sim ou não? Tranquilo. Artigo 1º. Salvo disposição legal em salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. A lei revogada não se restaura, ela não volta a viger por ter a revogadora perdida a vigência. O que ele está te perguntando, doutor? Repristinação. Tá certo ou não tá? Tranquilo. 3. Só haverá... Ixi, cuidado. Quando você escutar só, jamais, nunca, fique atento, que você está em civil. Se tem uma matéria que ama exceção, é o tal do civil. Sempre tem. Se não tiver, o STJ vai criar, vai ter. Olha aqui. Só haverá revogação da lei anterior pela posterior quando essa expressamente o declare. Ou seja, a revogação tem que ser expressa. Não. A LINDB fala que uma lei vigorará até que outra lei a revogue expressamente ou regulamente aquele assunto de forma total. Doutor, o novo CPC, ele revogou o anterior porque está escrito, esta lei revoga integralmente o Código de Processo Civil de 73? Ou mesmo que não tivesse falado, estaria revogado? Estaria, porque regulamentou de forma absoluta. Por falar nisso, como que chama revogação absoluta mesmo? É abrogação ou derrogação? Porque quando eu falo em revogação, eu posso ter 2 tipos. Eu posso ter revogação parcial ou total. Doutora, total é a mesma coisa que absoluta. Absoluta começa com o quê? Ab. Revogação total, abrogação. Se essa é a total, a parcial é o quê? Derrogação. Ah, é mesmo. Na aplicação da lei, só uma dúvida, essa 3 então tá certa ou tá errada? Errada, esse só aí desgraçou. Só, não. Doutor, porque é só o só, porque olha, você tira a palavra só para mim. Haverá revogação da lei anterior pela posterior quando essa expressamente o declare? Sim, estaria certo, o problema foi só o só. 4. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Certo ou não? Certíssimo. Então nós temos o que? Letra B de bola. Perfeito. Estão corretas 1, 2 e 4. As assertivas 1, 2 e 4. Facílima, né?